espiritismo e ecologia. O que é que vocês acham? Será que nós estamos tratando bem a natureza? E como é que ela nos está a pagar de volta? Como é? Rigorosamente na mesma moeda. E aí temos todos estes fenómenos a acontecerem, pandemias no mundo, precisamente porque nós não atalhamos caminho em relação à natureza. Então, pareceu-me adequado a que nesta altura em que andamos todos tão preocupados com os vírus, e este não é o primeiro, nem vai ser o último, porque arranja-se a cura para uns, aparecem outros, precisamente porque nós não estamos atentos com a própria natureza. Então vamos começar por dizer que o século XIX foi um século inspiradíssimo para a humanidade. Neste século, entre muita coisa, nós vimos surgir o evolucionismo, por Darwin, aí o temos, o positivismo, por Auguste Comte, essa filosofia, ao fim e ao cabo, tão materialista, mas era a sua teoria, o próprio comunismo, esta doutrina política, a psicanálise por Freud, Sigmund Freud, e outras correntes de pensamento que foram e são referências para uma parcela muito expressiva da humanidade, tocando a todos nós. Foi também neste século, em 1857, que pela mão de Allan Kardec se codificou o espiritismo. E na Alemanha, apenas 9 anos depois, um alemão, Ernst Haeckel, pela sua mão ele cunha uma palavra nova: ecologia. E é ele, com toda a justiça, que é atribuída a paternidade desta nova ciência, também surgida no século XIX. Então temos aqui 2 grandes vultos do século XIX. 2 homens de ciência que deixaram um legado importantíssimo para a humanidade. O que é a humanidade? O conjunto de nós todos, rigorosamente. Não só os do século XIX, quem sabe até alguns de nós reencarnados nessa altura, e agora novamente, e se calhar no século XXIII cá estamos outra vez, ou no XXV, ou no XXVI, por aí fora, com a possibilidade de nós beneficiarmos daquilo que estes grandes homens cunham como doutrinas, como ciências, para nos ajudarem à nossa própria evolução. Porque, no fundo, é o que Deus quer. É que estes missionários venham trazer-nos os incentivos, os ensinos, as suas achegas, para que nós possamos, em função desse conhecimento, evoluirmos. Então, o espiritismo, a ecologia, explicam, cada qual ao seu modo, um universo contínuo, porque nós sabemos que o universo não está parado. O universo está em constante atividade. É dinâmico, como é todo o trabalho de Deus. Então, neste universo contínuo, estão estas 2 ciências, como iremos ver, o conjunto está interligado. Sendo necessário, e isso parece-me que já todos sabemos, mas não fazemos, sendo necessário o uso racional dos recursos naturais, racional, é aqui que está toda a quebra do equilíbrio da própria natureza, a exploração irracional dos recursos do nosso mundo. Então nós teremos que nos basear no princípio da necessidade, colhermos o que precisamos e não sermos vítimas da opulência. Querermos o necessário e nunca mais desejarmos o supérfluo.
Quando a humanidade aqui chegar, com certeza estaremos de acordo que é uma nova ética, uma ética solidária, que leva em conta os interesses de todos e não de uma minoria. Porque as estatísticas mostram-nos e os estudos aprofundados de que a maior parte da riqueza do mundo está nas mãos de meia dúzia, claro, uma meia dúzia alargada, mas está na mão de muito poucos. Comparado com os 7 mil milhões e meio que nós somos, as grandes fortunas do mundo estão em muito poucas mãos. Então é necessário o respeito a todos os seres vivos. Penso que a nossa doutrina é a única que diz, talvez os hindus até mais aprofundado e talvez com uma aceitação maior do respeito pelos animais, a ponto de considerarem a própria vaca sagrada. Mas a doutrina dos espíritos é a única doutrina que diz que nós transitamos nos reinos inferiores da criação. Nos reinos inferiores da natureza nós transitamos. No mineral, no vegetal e no animal. Como é que eu vou tratar mal os animais quando eu sei que por lá já passei? Os hindus pensam que ainda por lá podem voltar. Em função de qualquer problema kármico, podem voltar a reencarnar em corpos de animais. O que nós, os espíritas, não concordamos nem aceitamos, porque isso era retrogradar. E os espíritos disseram-nos que nós não andamos para trás, não retrogradamos. Espíritas e ecologistas, então, reconhecem a existência de mecanismos de autoproteção do planeta Terra. Causa e efeito, diz a nossa doutrina. A ecologia, tudo aquilo que fizeres de mal receberás, porque vais a receber na mesma moeda. Claro que os modos de explicarem isto são diferentes. O espiritismo vamos ver que nos explica de uma maneira, a ecologia explica-nos de outra. Embora estudem ambos os efeitos colaterais, só que o espiritismo vai mais longe. Vai ver estes efeitos nos dois planos da vida. No plano material ou físico, mas também no plano espiritual. Porque tudo aquilo que nós recebermos aqui como responsabilidade nossa de ofensa à natureza, vai nos acompanhar essa responsabilidade para o outro lado da vida. E voltaremos com certeza com pesada fatura para depois nos acertarmos. Ora, a ecologia investiga o impacto dos poluentes na matéria, somente, põe de lado completamente a ideia do princípio espiritual, e então está preocupada com o ar, com o solo, a terra, com a água. O espiritismo desdobra-se na investigação dos impactos de outros géneros de poluentes. Nós acreditamos ou não de que o nosso perispírito, por exemplo, é uma matéria sutil. Nós preocupamos-nos ou não e acreditamos de que o nosso espírito é quinto insenciato. Acreditamos. No plano astral, nós vamos perceber que também funciona tudo aquilo que seja as ofensas à natureza em si, porque tudo isso vai ficar registado na psicosfera do nosso mundo Terra. A psicosfera é uma camada que circunda o nosso mundo, o chamado planeta azul. E é de um peso esta psicosfera em função de tudo aquilo que nós pensamos mal, fazemos mal, dizemos mal. Tudo isso são energias que nós criamos e ficam circundando a curvatura deste planeta maravilhoso que é a Terra e que nós todos deveríamos respeitar muito. Então, sabemos que a psicosfera é afetada pelas formas de pensamento, os nossos pensamentos têm forma, os espíritos sentem-lhe cheiro,
os espíritos sentem-lhe cor. E também os miasmas, que é tudo aquilo que resulta das más ações, todas aquelas coisas de responsabilidade da criatura que não é boa, tudo isso fica registado aqui, próximo da nossa crosta terrestre. Então, é urgente que o movimento espírita absorva este conhecimento, saiba isto e contextualize. Depois não é só saber, é contextualizar para, na nossa vida, da maneira que nos seja possível, pormos em prática. Então, à luz da doutrina, da nossa doutrina, nós vamos ver que os sucessivos, os constantes relatórios científicos para nos alertar para estas coisas denunciam a destruição sem precedentes dos recursos naturais não renováveis. É uma coisa que nós não conseguimos perceber, porque muitas vezes os recursos amealhados através desta destruição, eles são tão expressivos, são tão volumosos e fazem fortunas tão grandes que nós não conseguimos perceber para que é que as pessoas querem tanto dinheiro. O Dr. Brandão diz que estas riquezas acumuladas aqui do lado de cá é para depois serem os mais ricos lá do cemitério. Só se for para isso, porque de resto não vai dar para outra coisa, como nós sabemos. A alfândega não deixa levar nada para o lado de lá. Vamos para o mundo espiritual da mesma maneira com que nós chegamos ao mundo terra quando nascemos. As nossas mãos vazias quando chegamos, as nossas mãos vazias quando vamos. O importante é que quando formos a gente leva as mãos vazias, mas leva o coração cheio. E cheio de quê? De maldade? Não. Levarmos o nosso coração cheio daquilo que foi bom, daquilo que fizemos de bem, daquilo que realmente agora vai servir para nós estarmos do lado de lá, tranquilos e em paz de espírito. Então, estas depredações é o maior desastre ecológico originado pela ocupação humana na história do nosso planeta. O último quartel do século passado e agora já o início deste século, nós estamos a ver as ofensivas contra aquilo que é a natureza. Os atuais meios de produção, e nós sabemos que a indústria evoluiu muito, através dos muitos conhecimentos que se foram adquirindo para novas máquinas, novas coisas, então os atuais meios de produção e de consumo precipitaram a humanidade. Vejam que até os bebés já vêm também com publicidade, qualquer dia com código de barras, se calhar, e código de validade. Vamos aguardar. Na direção, se nós não fizermos nada, de um impasse civilizacional. Vamos ficar à beira do abismo. Vamos ficar ali. Só à espera que haja só mais um empurrãozinho para nós nos precipitarmos todos no abismo. Porque o que importa é a maximização dos lucros. E isso tem, para essa gente, tem justificado tudo. Não importa como se atinge o fim, nem importa quais foram os meios, interessa chegar lá. E ali vemos as criaturas exauridas, não tendo rigorosamente nada, e os capitalistas do mundo continuando a sugar naqueles que, coitados, já quase nada têm para dar. Então, o uso insustentável dos mananciais de água doce do mundo terra, e aqui muita gente está enganada num ponto, porque diz-se, e é verdade, que mais de 3/4 partes do nosso mundo é água. Estamos completamente de acordo. E se calhar, em função deste raciocínio, a gente diz, então, mas se é assim, há muita água, ela nunca mais acaba. O problema é que dessa água toda, só 3% é potável. 3%. Temos a salgada, temos a salobra, temos outras já impróprias, por outros motivos quaisquer, até por poluição industrial. Só 3% dessa água toda é possível nós bebê-la ficando com saúde.
Claro que esta água, começando a ser utilizada de modo irracional, como nós estamos vendo, vai provocar a desertificação do solo. E o que é curioso é que, de duas uma, ou nós acabamos com a desertificação, ou ela vai acabar connosco. Nós aqui em Portugal isto não está a acontecer. O que é que está a acontecer ao Algarve? Os furos fazem-se e a água já não é potável. Porque há uma infiltração das águas do Mediterrâneo, que são salgadas, e a água começa a ser salobra. Cada vez é preciso ir mais fundo e cada vez se encontra menos. A desertificação está entrando pelo sul da Espanha e pelo sul de Portugal. O aquecimento global também ele está a minimizar aquilo que eram os recursos naturais e que poderíamos considerar que eram as reservas. As calotas glaciares estão completamente em derretimento. Mas também um outro fator. Produzimos lixo. Claro que este lixo é altamente ecológico. Não é? Não é ecológico, é anti-ecologia. Pois é. Entre outros efeitos colaterais deste modelo que nós estamos a querer seguir, esse modelo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento perfeitamente predatório, como já dissemos, ecologicamente predatório, socialmente perverso, porque ele vai sempre desaguar junto dos mais pobres, politicamente injusto, porque muitos políticos não estão ligando rigorosamente nada a isso, estão assobiando para o lado, e aqui nós também não podemos ficar à espera que sejam eles a fazer tudo. Cabe-nos a nós fazer a nossa parte. E se todos fizermos a nossa parte, talvez eles depois se convençam que também têm que fazer deles. E desse modo, irmos adiante. Na pergunta 705, no capítulo que versa sobre a lei de conservação, no Livro dos Espíritos, consta: porque, e é a pergunta, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olhem como Kardec era astucioso nas perguntas que ele fazia aos espíritos. E a resposta, a espiritualidade respondeu, é que ingrato o homem a despreza. Quantos produtos químicos têm sido lançados à terra para se conseguir mais produção? Não importa depois o que é que aquilo vai fazer ao solo, nem importa o que vai fazer às pessoas. O que interessa é que as couves sejam gradas, os feijões sejam mais pesados, as frutas sejam mais bonitas, mais vistosas. Podem não prestar, mas o que interessa é que encha o olho. Então, ingrato, dizem os espíritos, o homem despreza a terra, despreza a natureza. No entanto, ela é mãe, ainda continua em muitos pontos deste mundo de Deus, fazendo colheitas como esta que nós vemos aqui. Toda aquela maquinaria fazendo a colheita de trigo. Claro que depois, e em muitas vezes, o homem, para se defender, com engano, com ironia enganosa, o homem acusa a natureza e acusa daquilo que só ele é que é o provocador, pela sua imperícia, pela sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se todos nós, com o necessário, soubéssemos contentar-nos. Resposta dos espíritos ainda. Então é evidente que numa sociedade de consumo como a nossa, em que as coisas quase nos são colocadas debaixo dos olhos e do nariz, nenhum de nós se contenta apenas com o necessário. E às vezes queremos tanto,
que adoecemos. E acontece isto. Acontece o transtorno da acumulação compulsiva. Acumula-se, 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 só porque a gente quer ter muito. Há uma necessidade forte nestas criaturas de guardar objetos e ficam muito angustiados quando são forçados a ficar sem esses objetos ou até mesmo só de pensarem que se podem desfazer deles. Profundamente angustiados. Isto é doença. Isto exige tratamento. Isto tem que ter tratamento psiquiátrico. Tem que ter tratamento médico. A pessoa fica sem espaço suficiente para acomodar todos os objetos acumulados. As casas ficam pequenas. Vejam bem. As áreas de convívio ficam tão lotadas e desorganizadas que não é mais possível utilizar. Não há como socialmente se poder viver nestas casas. Apenas há espaço para guardar objetos acumulados. Vejam a banca da cozinha. Quem é que pode ir àquele lavatório? Isto é um transtorno. E ainda por cima compulsivo. Claro que a publicidade tem muita culpa. Mas em última análise os culpados somos nós, que queremos juntar, acumular somente. E a publicidade encarrega-se de despertar os apetites vorazes de consumo não necessário. Vejam, por exemplo, este anúncio da Colgate, em que vemos ali um homem pendurado numa corda a lavar os dentes e depois diz que não, há outras maneiras de lavar os dentes. E claro, lá está a marca da Colgate. Mas vão mais longe. Vão até àquilo que é supérfluo, descartável e não essencial. Vejam bem, quem não tem dentes, para que é que ele precisa da Colgate? Mas é assim que a publicidade nos leva. Então, em cada campanha que estas marcas renovam, a promessa de felicidade é mostrada como resultante somente da posse de mais uma coisa, mais um objeto. Vejam, não chega uma boneca, pois queremos mais. Um scanner de raio-x para o nosso telemóvel, porque ao fim e ao cabo o telemóvel não é para tirar raio-x, o telemóvel é para telefonar. Embora nós estamos a ver que um dia destes o telemóvel vai servir para tudo menos para telefonar. Depois vão inventar outra coisa qualquer para a gente telefonar, porque aquilo faz tudo, é um computador já. Ou então um carro. As campanhas das viaturas, como nós vemos, são assanhadíssimas nas televisões, no cinema, nos jornais. A gente vê a toda hora há carros novos e há coisas novas nos automóveis. Também as peças de roupa. Para nós espíritas é fundamental que o alerta contra o consumismo, fazermos uma paragem nesta ideia de consumismo, seja entendido, nós os espíritas temos essa obrigação, entendido como uma dupla proteção. Primeira, proteção ao meio ambiente, que não suporta as crescentes exigências de matéria-prima e energia desta sociedade de consumo. Essa será a primeira, onde a natureza, neste momento, é vista apenas como um inesgotável supermercado. Vamos lá, tiramos e acabou. E em segundo, pensarmos no nosso espírito imortal, que segundo a nossa doutrina, é justamente, aliás, uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação, e nós ainda estamos num desses mundos inferiores, abaixo da Terra só apenas os mundos primitivos, que a Terra já foi, e nós recordamos pelos museus, pelos manuais de antropologia, como nós éramos, esses mundos ainda existem, e são perfeitamente caracterizados numa predominância
de atração pela matéria. Querermos as coisas, desejarmos as coisas. E quanto mais coisas tivermos, melhor. Nesse sentido, então, não há distinção entre consumismo e materialismo. A nossa doutrina é a favor do materialismo? De maneira nenhuma. É a antítese do espiritismo. É o contrário, é o lado contrário. Então, os nossos avós, que a gente às vezes pensamos que eles eram assim meios tonsos, meios antiquados, até se calhar incultos, analfabetos, mas os nossos avós compravam apenas e só o que era útil. Afinal, eles eram espertos. Nem todos têm essa ideia dos avós. De quê? De comprarem o útil? Que os avós são tontos. Ah, sim, claro. Mas ainda há muito essa ideia de que, é velho. E às vezes na velhice está uma sabedoria plena. Depois, alguns dos nossos pais, os avós, o útil. Os nossos pais já começaram a comprar o fútil. Olha, vejam lá, para fumar um cigarrito, ela põe ali alguns 30. Coisa fútil. E hoje, como nós também sabemos, constatamos isso, compramos o que é inútil. Útil, vejam bem, um par de óculos só com uma lente, para o nariz, é inútil. Para o terceiro olho. Só se for para o olho da visão espiritual, que está na testa. Só se for para essa. Umas galochas contra a água, rotas na frente, é a moda. Uma caneca sem asa, mas enfim, inútil. Então a nossa invigilância em relação a estas coisas todas que estamos a falar poderá custar-nos muito caro. Podemos até dizer que já estamos pagando muito caro, como iremos ver. Existe já neste momento, e nós aqui já temos falado nisso, existe já neste momento um sétimo continente. Em 1997, um oceanógrafo descobriu um novo continente. Aqui está ele. E infelizmente este não é feito de terra, mas é feito de plástico, acumulado no oceano. E é uma coisa pequenita, como iremos ver. São meia dúzia de coisitas. Chama-lhe o sétimo continente, tem 3 vezes a dimensão da Península Ibérica, Portugal e Espanha juntos. Logo entramos na França, entramos na Alemanha e vamos por aí fora. Já apanha o tamanho muito considerável da Europa. E está entre a Califórnia e o Havaí, no Oceano Pacífico. Ele está ali representado. E a camada abaixo da água tem 10 metros de altura. Quando é que a natureza se vai conseguir ver livre disto? Porque continuamos a fazer lixo e com certeza que isto vai acumular. Isto vai aumentar. Perdão. O lixo lançado no mar põe em perigo a fauna marinha. Isso nós temos já muitos exemplos e também veremos. Porque ingerem os resíduos plásticos e isso leva à morte dos animais ou por asfixia quando neles ficam presos ou quando os ingerem o aparelho digestivo vai com certeza matar o animal. Então cerca de 100 milhões de toneladas de detritos acumulam-se nesta região, neste sétimo continente. E o plástico representa 90% do lixo flutuante nos oceanos.
Será que nós não vamos querer tomar consciência disto? Eu acho que nós não podemos. Quando sabemos isto, não temos mais como ficar indiferentes. Porque depois vai resultar assim. Olhem o interior daquela gaivota. Porque eles veem as coisas, pensam que é comida, comem. E vão encher o papo e vão morrer praticamente envenenados. Uma tartaruga com uma rede de pesca, ingeriu a rede de pesca. Uma surfista a ir ao encontro da água, passando por todos aqueles detritos na praia. Uma tartaruga, novamente enrodilhada nas redes de pesca abandonadas. Muitas destas redes de pesca são abandonadas por um motivo. Há fiscalizações no mar, muito pouca, mas há. E quando eles sabem, os pescadores, que estão a utilizar malhas demasiado apertadas, cuja dimensão é proibida por lei, quando sentem-se aproximar os navios de inspeção, deitam as redes fora, porque eles preferem perder o valor da rede do que apanhar a multa. E estas redes, claro, vão ficar, porque são plásticas, e nós depois vamos ver quanto tempo é que o plástico resiste. O Oceano Pacífico é a maior lixeira flutuante do mundo. E depois o tubarão diz assim, ao ponto que isto chegou. E depois nós, os tubarões, é que somos os maus. Mas ele tem razão. Não são eles os piores de todos. Então, antes de deitarmos lixo fora, vamos saber o tempo que o lixo demora para se decompor. Papel, 3 a 6 meses. Pano, 8 meses a 1 ano. Um filtro de cigarro ou um chiclete, uma pastilha elástica, 5 anos. Madeira pintada, 13 anos. Nylon, mais de 30 anos. Plástico e metal, mais de 100 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Olhem as garrafas que andam por aí a boiar. Borracha, é um tempo indeterminado. Não se sabe ainda quanto tempo demora a decompor-se. E o que é curioso é que quanto mais rica for a região, maior é a sujeira. Os países mais desenvolvidos produzem mais lixo domiciliar por cabeça, per capita, mais quilos por dia. Nos Estados Unidos, 3,2 kg. Nós, Portugal, mesmo assim, já conseguimos produzir mais de meio quilo de lixo por pessoa todos os dias. Nestas coisas dos países pobres, vá lá, temos alguma vantagem. Fazemos menos poluição. Esta questão é tão importante para a nossa doutrina, para o Espiritismo, que na pergunta 799, Kardec novamente questiona os espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é esclarecedora. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Uma resposta simples dos espíritos. Quando nós formos capazes de destruir as ideias materialistas, nós estamos a espiritualizar-nos. Nós estamos a ir a caminho da espiritualização. Uma das mais prestigiadas organizações não governamentais do mundo, que tem a sede em Washington, nós vemos lá ali, World Watch Institute, divulga anualmente um relatório que se chama O Estado do Mundo. Aqui o vemos, neste caso concreto, o de 2010, salvo erro. É uma grande compilação de dados e também estudos científicos que revelam os estragos que já estão acontecendo no mundo atual. Ora, estes estragos
estão a ser causados pelo atual modelo de desenvolvimento. Se não o quisermos alterar, aguardemos para a próxima reencarnação para a gente ver o que vem cá encontrar. E já no ano de 2004, esta organização afirmava que o consumismo desenfreado é a maior ameaça à humanidade. O consumismo desenfreado. Pesquisadores deste instituto dizem que este consumismo, inclusivamente, leva, na grande maioria das vezes, a graves problemas de saúde pela obesidade, pelo consumo desenfreado de gorduras e outras coisas que não deveríamos comer. E ali vemos a pré-obesidade e obesidade na Bélgica, na Suécia, na Estónia, na Alemanha, na Hungria e vejam na Itália. Esta pré-obesidade e obesidade dá o quê? Somente isto. São altos níveis de obesidade e dívidas pessoais. Porque muita gente se endivida para ter. A preocupação é ter. E não é ter mais tempos livres. É ficar com menos tempos livres, porque depois as dívidas são muitas e um emprego não chega, tem que ser 2. E depois 2 não chega, se calhar vão ter que ser 3. E o tempo, deixa de haver tempo para descanso e deixa de haver tempo para socializar e deixa de haver tempo para a família. E claro, como se consome muito, o próprio meio ambiente fica danificado. São sinais de que o consumo excessivo está diminuindo a qualidade de vida. E de muitas, mas mesmo muitas pessoas. Se não acordarmos, vamos continuar. Aos espíritas que mantêm uma atitude comodista, diante deste cenário que foi descrito, neste despretensioso trabalhito, baseado, esses espíritas acomodados, baseados na premissa determinista de que tudo se resolverá quando a Terra completar a transição, o período de transição, vão se desiludir, porque essas coisas não têm uma correção automática. Essas coisas têm que ser corrigidas quando nós nos corrigirmos. A Terra não vai ser mundo de regeneração se nós, as criaturas que na Terra estamos, não nos regenerarmos. E temos aí a prova de que a falta de regeneração das criaturas que somos nós acarreta destruição. Vírus, pandemias, falta de água, aquecimento global. Então, se nós fizermos orelhas mocas a todas estas coisas, vamos ter uma grave responsabilidade e de certeza absoluta que aquilo que é necessário para que a regeneração aconteça naqueles que querem, iremos ser retirados dos que não queremos. Não podemos atrapalhar as leis divinas. Há uma lei que não para, é a lei de evolução. Tudo aquilo que estiver no caminho da evolução determinada por Deus é retirado. Tem sido assim. Nós temos já a informação daqueles que foram retirados de Capela, dos que foram retirados de Sírios, precisamente porque não quiseram evoluir junto com o mundo. Foram retirados. E nós, se calhar, vamos ser retirados. Como? Só Deus o sabe, mas é uma questão de tempo. Então nós que estamos ainda em mundo de provas e expiações, que nos foi facultada a vinda de Jesus há 2020 anos, para nos preparar para essa transição regenerativa, e nós nem sequer ouvimos aquele que era o mandatado de Deus para nos vir ensinar. E de tal modo fomos, ou tivemos tão pouca razoabilidade que o matamos. Jesus vem para nos ensinar e nós, não satisfeitos com isso, matámo-lo.
Então o mundo de regeneração será a Terra quando os terráqueos, os terrenos, os habitantes da Terra decidirmos regenerar-nos a nós. É bom lembrar o que disse Santo Agostinho há muitos anos também. Não tantos quanto o tempo de Jesus, mas pouco mais. No 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho vem-nos trazer uma mensagem extraordinária. Ele vem descrever o mundo da regeneração. E o que a grande maioria dos espíritas convictos está à espera é que quando a Terra for mundo de regeneração, é um mundo extraordinário. É um mundo quase divino. E Santo Agostinho vem nos dizer que não é assim. Ele diz que mesmo livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados, ou seja, os espíritos que já não precisam reencarnar. Então este mundo de regeneração ainda não é um 7º céu, nem pouco mais ou menos. Ele diz que ainda há provas a suportar. E que nesses mundos o homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Ainda seremos assediados pelo mal. Não avançar, diz Santo Agostinho, é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Além disto, assim, a frio, dá a impressão que se nós estivermos no mundo de regeneração e andarmos para trás, que estamos a retrogradar. Será? De maneira nenhuma. Deram-nos o benefício de estar lá, mas nós não, vamos demonstrar que ainda não merecemos. Não merecemos, saímos. É como, às vezes, uma criatura que nós conhecemos e a quem até já atribuímos alguma bondade. O Sr. António é uma pessoa muito boa. E o Sr. António um dia acordou com os azeites, agarrou numa tranca e desancou um vizinho e se calhar até o matou. E a pessoa, mas como é que é possível? O Sr. António era tão bom? Não era. Eu é que pensava que era. Mas o íntimo dele ainda não estava regenerado. Tanto não estava que demonstrou qual era o patamar do seu espírito. Então, se nós acompanharmos ainda, por misericórdia divina, a evolução para um mundo melhor e não o merecermos, novamente seremos retirados de lá. Não fiquemos a pensar é que quando a Terra for mundo de regeneração, isto vai ser uma autêntica maravilha. Não há mágica no processo evolutivo. Nem mágica nem lotaria. Não há. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Somos nós. E Deus aguarda para nós nos regenerarmos quando nós quisermos. Se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável e pensarmos nisto que é tão importante, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Porque não nos corrigimos, voltamos a errar. E é claro que quem erra precisa do corretivo. A natureza nos trará. As leis divinas nos trarão. Prorrogaremos no tempo situações de desconforto e que nós agora já estamos a ver que elas estão perfeitamente diagnosticadas. As causas são conhecidas. Cabe-nos a nós evitá-las. Não é possível, portanto, nós agora ficarmos à espera da chegada do mundo de regeneração de braços cruzados. Ele há de vir. Deus mandará quando entender. Não façamos isso porque vamos ter sofrimento de certeza. Até porque sem os devidos méritos evolutivos, boa parte de nós deverá retornar a esse mundo, ou a este mundo Terra, pelas portas da reencarnação. Se eu não cuidar deste mundo, quando eu vier e ele estiver mau, de quem é a culpa? Não é dos outros?
é uma quota parte de cada um de nós. Todos aqueles que ainda não estamos preocupados com estas coisas, nem pomos isto como uma primeira necessidade na nossa evolução. Se ainda quisermos encontrar aqui estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, se quisermos, sem os flagelos previstos pela queima crescente do petróleo, gás e carvão, que sabemos perfeitamente que agravam o efeito de estufa, vai-nos acontecer isto. As reservas de água doce nos polos estão reduzidas à Antártida, por exemplo. Vejam como ela é e ao que ela está reduzida. Acho esta fotografia muito feliz porque nos dá uma ideia real do que está a acontecer. As reservas que tínhamos e que estão a escorrer para o mar, juntando-se na água salgada, perdendo-se pura e simplesmente a água doce. Deveremos agir agora sem perda de tempo. Depois da ONU ter decretado que 2003 seria o Ano Internacional da Água Doce, a Igreja Católica não hesitou, pela primeira vez, após 40 anos de existência daquilo que eles denominam a campanha da fraternidade, eleger um tema ecológico, a Igreja Católica. Água, fonte de vida, mas que seja vida viva, que não seja vida morta como esta que vemos aqui. Estimulando os fiéis a refletir sobre o desperdício, a poluição e o aspecto sagrado desse recurso fundamental à vida. Podemos viver sem água? Não temos como. E nós, espíritas, estamos à espera de quê? O que fizemos? Ou o que é que nós pretendemos fazer? Precisamos mudar. O grande Mahatma Gandhi, a grande alma, afirmou certa vez que toda a bela mensagem do cristianismo poderia ser resumida no Sermão da Montanha. E ele escolhe deste Sermão da Montanha, que é um sermão de Jesus, ele escolhe um exemplo extraordinário. Quando ele diz: sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Eu quero que o mundo mude, eu tenho que mudar. Sejamos nós essa mudança. Tomemos os bons exemplos daqueles que com muito mais dificuldade do que nós fazem pela vida. E não queiramos mais tudo isto que aqui está. Acabamos por ver tudo quanto não devemos fazer. Então aprendamos como devemos tratar o planeta. Não como alguns descuidados que varrem para debaixo do tapete. Não façamos isso, porque a natureza não vai lá ficar com o lixo, ela vai devolvê-lo. Ou então ele, o planeta, apenas servirá para recolher os nossos restos mortais. Não vai servir para mais nada, não permitindo sequer que aqui exista vida.